Olá, aqui é o Marcos Beck. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre como causar impacto no leitor, através da narrativa visual, usando a virada de página ou um efeito parecido com a virada de página. E nesse vídeo de hoje eu até poderia dizer que é uma continuação de alguma forma, que é como causar um impacto através das speedlines ou das linhas de ação nos seus quadrinhos. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Flip-Thru. A Flip-Thru é uma plataforma de autopublicação de quadrinhos online, criada por mim, brasileira, independente, assim como os quadrinistas que provavelmente estão me assistindo agora, onde você pode publicar o seu quadrinho de forma gratuita e entrar em contato com uma comunidade de milhares de pessoas brasileiras que estão lá agora, neste momento, publicando seus quadrinhos ou lendo os quadrinhos das pessoas que publicam por lá. A Flip-Thru é um projeto que eu gosto muito e para ele continuar em andamento, para que ele continue acontecendo, a gente resolveu iniciar um processo de testes de monetização, onde você pode comprar pacotes de moedas. São pacotes de moedas virtuais que você adquire, hoje nós temos 4 pacotes. Quando você adquire qualquer um dos pacotes, você recebe 30 dias para navegar sem anúncios, totalmente sem anúncios. Então você vai ler os quadrinhos, vai navegar pela plataforma e não vai ver nenhum tipo de anúncio durante a sua experiência de leitura dos quadrinhos. E com essas moedas você pode colaborar com autores e autoras independentes nacionais que estão publicando lá. Hoje nós temos cerca de 30 ou 40 pessoas que estão liberadas para poder monetizar os seus quadrinhos. Então algumas delas estão bloqueando os seus quadrinhos, ou seja, você só lê se você desbloquear usando as suas moedas, e outras estão aceitando doações de moedas, e logo abaixo ali, quando você termina de ler o quadrinho, tem um bloco dizendo doe para essa pessoa se você gostou, e aí você pode doar a quantidade de moedas que você quiser. Então, dessa maneira você ajuda a Flip-Thru, porque uma porcentagem do valor que você gasta nas moedas fica pra gente poder pagar os custos, bancar os custos da plataforma estar online hoje, e a outra parte vai para os autores, para que os autores possam ser incentivados, para que eles tenham alguma forma de ganhar algum dinheiro com os seus quadrinhos. Então, vai lá agora, no link está aqui embaixo na descrição, e compre o seu pacote de moedas da Flip-Thru. Isso vai ajudar muito o mercado de quadrinhos nacionais digitais independentes. O que eu falei no vídeo anterior é exatamente sobre como causar impacto nessa virada de página, como trazer alguma emoção com a virada de página. E a mesma coisa eu quero falar aqui agora com as speedlines ou com as linhas de ação. São aquelas linhas que ficam no fundo do quadro, demonstrando de alguma forma um movimento. Originalmente elas foram concebidas para isso, para mostrar movimento. Quando a gente fala de speedlines, originalmente a ideia geral era simular esse tipo de trabalho que é o panning na fotografia. Então é uma forma onde você está acompanhando um objeto, um assunto ali. Pode ser uma pessoa, por exemplo, como nesse exemplo que eu estou mostrando, a gente está acompanhando a pessoa, mas o fundo está em motion blur, ele está embaçado por causa do movimento. Então, quando a gente pensa em speedlines, a gente está pensando em simular isso no desenho do nosso quadrinho, ou seja, dentro do quadro da nossa história, a gente está tentando trazer essa mesma sensação, de um movimento para um certo sentido, e passando, o cenário ficando embaçado no fundo, ficando em movimento também. Agora o que eu quero mostrar para vocês são exemplos de speedlines, como causar esse impacto utilizando as linhas de ação. Eu vou usar quadrinhos de minha autoria, mas de qualquer forma você pode encontrar isso facilmente em vários quadrinhos, principalmente nos mangás, onde isso é mais popular. Mas eu quero mostrar alguns exemplos aqui no meu computador para ficar mais claro para todo mundo o que são as speedlines e como elas podem ser utilizadas. Então, o estilo mais tradicional que a gente costuma ver são esses exemplos de linhas paralelas. Então, a gente está simulando exatamente aquela fotografia que eu mostrei agora, aquele tipo de fotografia que eu mostrei agora. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de quadrinhos meus. A gente tem o Cão de Rua aqui, onde a gente está mostrando o cachorro, o nosso personagem principal, fugindo do vilão da história, entre aspas, e a gente está vendo essas linhas atrás. Você pode ver que as linhas são paralelas, elas estão simulando literalmente o fundo embaçando, mas ao mesmo tempo aqui eu quis causar uma impressão de contorno em volta do personagem.
né? Você pode perceber isso nos dois. Então as linhas não estão atravessando o personagem, né? Então é como se eu estivesse dando um pouco de foco através dessas linhas. Mas, de modo geral, são linhas paralelas, sempre tomando cuidado para que elas não fiquem exatamente na mesma distância. Então é legal você pensar na foto, né? Que foi o exemplo que eu mostrei antes, e ter sempre uma distância diferente, porque isso vai simular aquele cenário, digamos que tivesse ali um muro, tivesse alguma coisa no fundo, e isso está simulando esse movimento de embaçar, né? De perder o foco, na verdade. Então a ideia é sempre deixar uma distância diferente para tentar causar esse efeito de fundo distorcido. Agora, tem que testar, tá? Tem que experimentar formas diferentes. Nesse caso aqui, a gente está usando uma distância com linhas todas da mesma espessura, né? Você pode ver que elas são só linhas que começam um pouco mais grossas e afinam quando chegam no final, mas elas têm a mesma espessura de modo geral, né? Elas não são linhas diferentes, né? De espessuras diferentes. Algumas são, mas de forma geral elas seguem o mesmo padrão. Aqui no meu quadrinho Viajante, a gente já tem uma diferença na espessura, né? Eu estou falando desse quadro aqui onde ele está correndo, né? A gente não usa, eu não estou usando aquele contorno vazio em volta do personagem, mas eu estou usando também elas não completando o quadro. Você vê que tem um espaço em branco aqui que é para dizer para onde ele está indo, como se ele tivesse iniciado a corrida, né? E aí eu uso espessuras diferentes, além de manter as linhas numa distância, né? Em distâncias diferentes, eu também uso espessuras de linhas diferentes. Isso dá um pouquinho mais de contraste na sua speedline. Então, se eu tenho, por exemplo, um cenário mais escuro, né? Isso representa um pouco mais, né? Esse quadrinho inteiro acontece de noite, acontece com fundos pretos, né? Ele tem branco e preto só como contraste principal, eu não uso tons de cinza. Então, usar espessuras diferentes vai causar essa sensação de que o cenário é escuro. O cenário que está passando ali por trás, né, do nosso personagem é um cenário escuro. E isso tem tudo a ver com a história que está acontecendo. E eu tenho esse outro exemplo que é um objeto, né, no caso é uma bala, nesse quadro de Tyler, eu acho que é Tyler 16, parte 16, onde eu estou usando as linhas com espessuras diferentes, ou seja, umas mais próximas que a outra, umas mais grossas que a outra, para simular uma super velocidade. Eu estou fechando o quadro inteiro com essas linhas, ou seja, as linhas são paralelas, tem diferenças, né? Não são exatamente na mesma distância uma da outra, tem espessuras diferentes e completam o quadro do início ao fim. Então isso mostra uma super velocidade. Imagina que, né, a câmera está acompanhando com muita velocidade o nosso objeto de atenção aqui, né? Então por isso que esses três exemplos eu trouxe para vocês, para mostrar as diferenças de efeitos usando a mesma coisa, que são linhas paralelas para dar a sensação de movimento. A outra forma de fazer as speedlines, né, é utilizar as linhas curvas, né? Isso é uma forma um pouco diferente. Até, assim, eu não achei muitos exemplos meus, né, que usam isso, mas eu achei nesse quadrinho chamado Batalha, né, que é um quadrinho curto que eu fiz para o Instagram e hoje está publicado na Flipthrough também. E ele usa essa sensação de curvas, né? Então, você pode notar que as speedlines aqui, elas estão acompanhando o movimento da espada, na verdade, né? É uma espada isso? Acho que é. O movimento da espada e até mesmo da onomatopeia aqui, né? A intenção é a mesma da anterior, é demonstrar movimento, é passar a sensação de que aquilo está se movendo muito rápido. E a mesma coisa no quadro ao lado, que também eu uso a onomatopeia para complementar as speedlines, para mostrar o movimento do braço do nosso protagonista. Então, a gente está seguindo esse movimento do braço que ele faz para trás. É um movimento super rápido, então as speedlines dão essa sensação. E aí a gente tem algumas motion lines, que muita gente faz essa diferenciação, né? Eu já vi em alguns artigos que tem essa diferenciação. As motion lines seriam as linhas de movimento, né? Então, essas linhas que estão aqui mostrando que o braço dele está se movendo em alguma direção, elas são as motion lines. Elas estão dando a sensação de que um objeto específico não está parado, está em movimento. Quando a gente tira uma foto de algo em muita velocidade, às vezes acontece de algumas partes daquela foto ficarem um pouco embaçadas, mesmo que você fique focando num objetivo. E essa é a intenção das motion lines aqui.
né, das linhas de movimento. É para mostrar que passou muito rápido, né, que aquele movimento foi tão rápido que desfocou um pouco, né, as bordas, né, do nosso objetivo aqui, do nosso assunto, né, em específico. E isso está acontecendo aqui, são as linhas curvas juntas com as motion lines, que estão fazendo a sensação de que o movimento do personagem é circular, né? Não é um movimento reto, não estou indo numa linha reta como as linhas paralelas mostravam antes, e sim um movimento circular. A gente tem um terceiro tipo que ele é uma mistura um pouco dos dois, assim, que eu chamo de speedlines em perspectiva. Por que perspectiva? Porque a gente está virando, em vez de mostrar agora lateralmente o fundo sumindo, a gente está virando a câmera de frente para o que está acontecendo. Então, as linhas de ação elas vão para um ponto único, né? E esse exemplo aqui de Tyler, acho que é o capítulo 15, a parte 15, né? A gente está vendo exatamente isso. O personagem está se movimentando muito rápido, então a gente vê as motion lines aqui em volta do personagem, também em perspectiva, porque afinal de contas tudo está se movimentando de um ponto específico para frente da câmera, né? Em direção à câmera, de certa forma. Então tudo fica em perspectiva e a gente coloca um ponto de ação, um ponto de interesse, a origem do movimento, e aí todas as linhas vão sair, né, ou vão convergir para aquele lugar. Por isso que eu chamo de speedlines em perspectiva, porque a gente está mudando a perspectiva do movimento, não é mais lateral, é de frente. E aqui você vê que tudo que eu falei nos outros, né, no paralelo, é a mesma coisa. Eu posso fazer as linhas chegarem até o final do quadro, eu posso fazer as linhas serem mais grossas, mais finas, terem diferentes tamanhos, diferentes espessuras, ter espaçamento maior. Então, você pode usar da maneira que você achar melhor. E é muito simples de fazer isso, sabe? É colocar um ponto de ação ali, um ponto específico e usar a régua como referência para fazer as linhas de ação. Isso você pode fazer no digital, pode fazer no analógico, né? Ou melhor, no tradicional mesmo, que é desenhando no papel. Mas a intenção aqui é mostrar o movimento mais em caráter de perspectiva. Pode ser para cima, para baixo, né, de qualquer ângulo, mas aqui nesse exemplo que eu estou mostrando é como se ele estivesse indo quase de frente para a câmera, mas um pouquinho mais para o lado, certo? E ainda assim eu estou mostrando ação, né? É um movimento muito rápido que está acontecendo, combinando speedlines com motion lines. Isso é uma coisa importante, né? As speedlines elas têm como origem, né, movimento. O nome já fala, linhas de velocidade, né? Seria uma tradução, mas linhas de movimento, linhas de ação, linhas de velocidade. A intenção é mostrar ação, é mostrar movimento, é mostrar agilidade naquela cena, né? Alguma coisa está acontecendo muito rápido, alguma coisa assim. Mas e quando a gente usa essas speedlines com outro objetivo? Com o objetivo de aumentar a carga dramática. Sim, isso é possível de fazer também. Você pode usar as mesmas técnicas que dão movimento a um desenho e trazer mais drama, né? Mais emoção a uma cena. Eu vou dar alguns exemplos só para você entender o que eu quero dizer. E esses são os exemplos que eu trouxe. Eu trouxe aqui uma página de Tyler, que é uma página no formato mais tradicional, né? Quando a gente, imaginando que é um quadrinho para ser lido impresso, apesar de Tyler ser 100% digital, mas ele tem um formato de quadrinho impresso. Eu trouxe Finding Charlie, que é um webtoon, é formato webtoon. Você também pode ler Finding Charlie na Flipthrough. Eu vou deixar o link para todos esses exemplos, né, todos esses quadrinhos aqui na descrição também. E Viajante, mais uma vez, que eu já mostrei que foi feito para o Instagram. Então nós temos 3 tipos diferentes aqui de mídias, né, formatos de quadrinhos, de narrativa visual, e todas elas usando as speedlines para aumentar a carga dramática em uma cena específica. O que acontece aqui, por exemplo, em Tyler, né, na parte 16 de Tyler, na página 12, a gente tem um movimento de perceber alguma coisa. Assim, eu estou usando as speedlines paralelas aqui para trazer a sensação de surpresa, susto, medo, alguma coisa assim. Então eu estou aumentando a carga. Se eu tivesse esse mesmo quadrinho sem nenhuma speedline, ia ser bem menos interessante, ia ser bem menos emocional do que ele é hoje, porque o fato de eu estar trazendo o fundo se mexendo, né, entre aspas, e o próprio fato de algumas linhas estarem atravessando o cabelo dela também, então é como se estivessem passando por ela, é uma sensação de que o mundo está caindo, sabe? Quando você tem aquela sensação e você sente que você caiu, você recebeu uma notícia muito ruim, ou você viu uma coisa muito assustadora, é como se o mundo estivesse caindo. Então é um efeito psicológico, é um efeito dramático, não é um efeito de movimento, não é um movimento de ação,
Não é uma cena de ação, é uma cena de surpresa, certo? Então eu estou usando as speedlines passando por trás exatamente para trazer esse efeito. A mesma coisa aqui no Finding Charlie. Quando a gente olha esse exemplo, a mãe está falando uma coisa e é até um pouco mais cômico, é um uso diferente, né? Enquanto o Tyler é uma coisa de susto mesmo, ela se surpreendeu negativamente, né? Em Finding Charlie é para trazer um pouco do lado cômico, né? A mãe está falando alguma coisa, né? Até usei essa sombra para fazer ela ficar mais assustadora, de forma cômica, é claro. E os dois personagens, na verdade, estão com medo. Eles sentiram o tremor ali, né? E eu usei as speedlines passando através deles pelo mesmo motivo que eu falei em Tyler ali. E aqui no Passageiro, um exemplo que eu costumo usar bastante, na verdade, também, é esse último quadro aqui, né, que é o quadro da surpresa. É usar o efeito das speedlines de foco, perspectiva, né, que são aquelas que tem um ponto de ação, que eu falei agora há pouco, para dar foco em alguma coisa. Então elas estão agora focando o rosto do personagem. Ele não está se movimentando, ele não está correndo, ele não está fazendo nada. A única coisa que ele fez foi olhar para aquela cena. E quando ele olhou, eu quis que a câmera, entre aspas, se aproximasse do rosto dele muito rápido, né, para poder mostrar essa expressão. Então eu usei as speedlines como se fosse um movimento de câmera, como se trouxesse para muito perto, né, trouxesse a lente da câmera para muito perto do rosto do personagem para mostrar a expressão que ele deu, que ele fez. Isso quebra um pouco o paradigma do que é uma speedline. Será que eu só uso ela para lutas? Será que eu só uso ela para cenas de ação? Não, eu posso usar ela para tudo. Finding Charlie não tem uma cena de ação sequer, né? E mesmo assim eu uso várias speedlines para aumentar a carga dramática, né? Teria outros exemplos que eu poderia mostrar do Finding Charlie, onde os irmãos estão brigando, por exemplo, né? Eu vou mostrar, vou procurar esse exemplo aqui, eu não tinha preparado ele, mas eu consigo achar para a gente ver. Esse é um exemplo que eu gosto bastante também, que é simplesmente uma discussão, né? Isso é no último capítulo de Finding Charlie, né? Eu estou mostrando para vocês a versão em inglês aqui, mas na Flip-Thru você vai ler em português, tá? No link que está aqui na descrição. Mas eles simplesmente estão discutindo. Então o Marvin levanta e bate na mesa e eu uso linhas de ação para mostrar a batida na mesa. Tem movimento? Tem ação? Sim, tem. Mas as linhas de ação não estão ali por isso. Elas estão ali para dar foco no movimento e na dramaticidade, para aumentar o drama da cena. A mesma coisa no quadro de baixo. O irmão Jonathan aponta para ele nem levanta da cadeira, ele está sentado na cadeira e só faz assim. E mesmo assim eu jogo todas as linhas no foco, no rosto dele, que é para aumentar a carga dramática, para dizer que eles estão discutindo. Entende? Então não é um movimento de ação, é um movimento de aumento de carga dramática. Então você pode sim usar speedlines para aumentar o impacto através da ação, do movimento, mas você também pode simplesmente trazer uma emoção à tona, né? Aumentar a emoção do momento usando as speedlines para fazer as cenas se tornarem mais dramáticas. E era isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Eu acho que as speedlines, né, as linhas de ação, são uma técnica de narrativa visual muito boa, eu gosto bastante de usar, eu acho que os japoneses usam já há muitos anos, há décadas, e é muito bem feito, assim, eu gosto do estilo que eles usam, mas não são só eles que usam não, né? Muita gente usa isso, muitos estilos diferentes usam, e eu acho legal adotar para certas situações. Então era isso, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, deixar um comentário para mim, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @demarcosbeck, o link está aqui embaixo na descrição. E também de ir na Flip-Thru comprar seu pacote de moedas, o link também está aqui na descrição. Isso vai ajudar bastante esse canal e também a própria Flip-Thru a continuar existindo. Então vai lá e compra seu pacote de moedas. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.